está nos acompanhando, minha ideia é fazermos os interrogatórios, são 5, aí após realizar um intervalo para o almoço, depois, na sequência, após o almoço, começar a fase dos debates orais, até para não ser tão cansativo, estamos aqui desde as 7h30 horário de Mato Grosso do Sul, estamos chegando perto das 11 horas. Então, temos 4 estabelecimentos prisionais conectados e uma acusada solta. Então, até para manter a incomunicabilidade do acusado, que vai ser interrogado para aqueles que não foram interrogados, então vamos estar ouvindo, até quem está das unidades prisionais, vamos estar fazendo o interrogatório por unidade prisional. Então, vamos interrogar primeiramente o acusado Michael, que está no presídio de segurança Mata Gameleira. As demais unidades prisionais vão ser desconectados no momento. Peço que os acusados não retornem para os pavilhões para o almoço, pois serão conectados um a um para serem interrogados. Aí, quem já foi interrogado pode continuar conectado, tá bom? Então, vamos desconectar o Presídio de Segurança Média aqui, 3 Lagoas, Presídio Feminino e o Presídio de Segurança Máxima em Campo Grande, e vamos manter conectado o Presídio Gameleira para interrogar o acusado Michael. Então, os demais, peço, por favor, que continuem aí na sala de videoconferência. Ah, tá. Aí, pessoal, Michael, pede para o pessoal aí só ligar seu microfone, por favor. Tá bom? Por favor. Isso, porque aí é para a gente ouvir você aqui, tá bom? Ah, agora sim. Bom dia, Michel. Tá me ouvindo bem? Ah, então tá bom. Mas vamos seguir aqui também mais um júri do senhor. Pode começar a gravação, então? Bom dia, seu Michel. Você pode falar seu nome completo, por favor? Seu Michael, o senhor está sendo acusado aqui, juntamente com outras 5 pessoas, da suposta prática do crime de homicídio duplamente qualificado, tentado com causa de aumento. O senhor tem assegurado pela Constituição Federal e pelas leis o direito, se quiser, ficar calado aqui em juízo. E caso o senhor queira ficar calado, não haveria nenhum prejuízo para a sua defesa. Então, pergunto, o senhor quer falar ou quer ficar em silêncio? Tá. Então, consta aqui, Michel, o seguinte, que no dia 21 de janeiro de 2019, no apartamento aqui no Condomínio Novo Oeste, aqui em 3 Lagoas, o senhor, justamente o Romário Aparecido, o Alas já foi absolvido, Marlene dos Santos Pedro, Jonathan William Abreu Souza e a Patrícia Roque Gonçalves, por motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e cometido pelo grupo de extermínio, tentado matar a Tayla Braz Melo da Silva. Consta que o senhor e outras 4 pessoas integrariam pessoalmente uma organização criminosa. Aí consta aqui na acusação que pesa com o senhor que a vítima era convivente da pessoa chamada Robson Roque Gonçalves, vulgo Lacoste, que era integrante do PCC e tinha sido morto vítima de homicídio em 7 de janeiro de 2015 aqui em 3 Lagoas. Aí consta que os parentes do Robson Roque achavam que a Tayla Mello teria pedido a morte do seu convivente, razão pela qual cobrava punição para que ela fosse morta também. Aí consta que a Patrícia Roque teria pedido ao convente Romário para que ele, junto com outros integrantes do PCC, vingasse a morte do seu irmão, matando a Tayla. Aí, no dia 21 de janeiro, ela foi capturada e levada para o apartamento Novo Oeste, onde teria iniciado uma sessão de julgamento clandestino por integrantes do PCC, sendo que estavam presentes no apartamento o Romário, a Marlene e o Jonathan. E o senhor, que estava preso na unidade prisional em Campo Grande, conduzia com outras pessoas não identificadas esse tal tribunal do crime. E aí consta quando estava se deliberando, o senhor por videoconferência, teleconferência, outras pessoas não identificadas e os presentes lá no apartamento, sobre a morte da Tayla, a mãe dela procurou a Polícia Civil
e aí depois os policiais civis com diversas viaturas de modo ostensivo acabaram interrompendo esse tal tribunal do crime, porque as pessoas do departamento, com receio que fosse flagrado, permitiu que a vítima saísse. Esses fatos aqui, Michel, são verdadeiros ou não? Alguns são, alguns não. Tá, conta pra gente então desse dia. Onde é que o senhor estava, o que o senhor estava fazendo? Eu mesmo se encontrava no presídio de segurança máxima, Jair Pereira de Carvalho. Certo, e aí? Onde que me ligaram, Quem ligou pro senhor? o Dunho, Como? Desculpa, cortou a ligação. Cortou. o Dunho, Tunha? Você conhecia só por esse apelido, tá? Aí ele ligou pro senhor falando o quê? passando que estava atrás junto com eles. Ah, tá. Onde eu pedi para conversar com a Thalia, na situação, acho que era referente à situação do Robson. Ah, tá. Mas o que era, Michel? Que o pessoal começou a falar que a Tayla tinha envolvimento? Ah, tá. Ela passou que não. Onde que, se eu ouviu a situação, nós em nenhum momento, eu particularmente, em nenhum momento mandei, certo, amarrar, ou dar uma facada, ou dar tiro nela. Simplesmente eu, particularmente, queria ouvir da boca dela se ela realmente tinha envolvimento nessa situação. A época, mas a época, como é que foi? Por que o senhor participava desses teleconferências? O senhor era membro da facção à época? Eu já falei para o senhor diversas vezes, eu faço parte da organização. Ah, sim. Não, o senhor falou diversas vezes, o senhor já foi submetido a julgamento a outros criminosos contra a vida, mas esse aqui é um novo. Tá, não é que você está cansado de saber, senhor. Vamos tratando com Excelência, respeito aqui, só um minutinho. Pela ordem, Excelência, primeira pergunta que o senhor formulou sobre quem é o promotor que está falando, viu? A primeira pergunta que o senhor formulou sobre quem tinha ligado, ele fez uma graça dizendo que foi o Dunha, esperando que o senhor perguntasse quem que era, para fazer outra graça. E agora ele está fazendo graça novamente com o senhor, querendo não responder perguntas. Ele pode ficar em silêncio, mas ele jamais pode desrespeitar o juiz presidente. Então o Ministério Público, como custos júris, está pedindo a Vossa Excelência que o oriente a, se quiser ficar em silêncio, ou se continuar dessa forma, vai responder por desacato, Excelência. Tá. Senhor Michel, vamos deixar aqui as coisas bem claras. O senhor está dirigindo a mim na condição de juiz presidente. O que eu sei, alguma outra coisa que aconteceram em outros julgamentos, no caso do senhor, estou 11 anos atuando como júri aqui, já presidi mais de 300 júris. Esse caso, como outros que tiver aqui, se o senhor responder algum outro que eu não sei assim, eu sou pago para isso, prestei concurso, sou juiz titular, sou o terceiro há mais tempo estamos no júri aqui. Então, a sua postura de querer esclarecer alguma coisa, para mim não vai mudar nada, Michel. Só vai prejudicar, com todo respeito, a defesa do senhor, que é muito bem feita pela Defensoria Pública. Então, aí tem que deixar bem claro qual que vai ser a postura do senhor. Se o senhor vai querer responder ou não. Porque o senhor, quanto acusado, o senhor sabe disso, que eu já adverti o senhor dos júris, perante quem está interrogando o senhor tem 3 posturas. Se eu confirmar os fatos que eu estou perguntando para o senhor negar e ficar em silêncio. Se eu fazer perguntas, ser postura agressiva, não está no direito do senhor. Tá bom? O senhor quer responder as perguntas ou não? Tá, mas não dessa postura, a postura agressiva alguma coisa, porque aqui eu não vou permitir quanto isso. O senhor sabe, eu estou trabalhando aqui há 11 anos, sou corregedor de presídios, e muito bem, eu sei quando, porventura, o preso, por uma falta de educação como uma coisa, não sabe expressar, ou como a postura do senhor, que não sei por que qual razão, quer afrontar o juiz que está presidindo aqui. Então, se o senhor está querendo que, porventura, que haja alguma intimidação, alguma coisa, o senhor está perdendo tempo e volta a dizer, vai prejudicar o trabalho da defesa em plenário. Quem vai sair prejudicado vai ser o senhor, ok? O senhor entendeu? Então, vamos continuar aqui, dá a possibilidade... O senhor, vamos deixar bem claro aqui. Quem condena é o plenário tribunal do júri. Aí quem fixa a pena sou eu.
E com relação ao senhor, quanto relação aos acusados, mais 300 júris que eu presidi, eu sigo aquilo que está na lei, seguindo minha independência, a independência funcional. Se o senhor acha, porventura, que está dos outros homicídios que o senhor foi condenado 100 e poucos anos, que a pena está exacerbada, o senhor procura a Defensoria Pública, atende aí em Campo Grande, fala para entrar com apelação, com revisão criminal, alguma coisa. Agora, se o senhor quiser fazer um desabafo das suas condenações, volta a dizer, não é o momento oportuno. E o senhor está insatisfeito com a minha atuação enquanto magistrado, entra com reclamação na corregedoria do CNJ, entendeu? Não é o campo aqui, ok? Então, vamos recomeçar, então, se ater aqui aos fatos aqui, senhor Michael. Aí, vamos lá, avançando um pouquinho aqui. O senhor conduziu, então, essa teleconferência, dizendo que era integrante da facção, e que supostamente a Tayla estaria envolvimento na morte do Lacoste. E aí acabou acontecendo, na sequência. A polícia invadiu. Se a polícia não tivesse invadido, a Tayla teria sido morta? Não? Quem que levou a Tayla no apartamento? Ah, tá. Você vai fazer brincadeirinha. Ótimo, é pior do senhor. O Ministério Público, em razão da reiteração de ofensas à Vossa Excelência nas respostas, requer a instauração de procedimento por desacato do acusado. Ele pode ficar em silêncio, ele pode não responder. Doutor, Linha e o Dunha, isso é coisa de moleque, isso não é coisa nem de acusado. Isso é desacato ao juiz. Eu estou falando com o seu defensor. O que você quiser. Uma palavra, doutor. Dessa vez, doutor, ele apenas respondeu. Tá. Agora, se for verdade, mentira, isso já o tribunal vai julgar. Ele não houve com desrespeito em nenhum momento, doutor. O senhor, né? Para o juiz ele fez. E eu estou pedindo que seja instaurado o desacato e seja votado pelos juízes. Tá, doutores, eu vou deixar bem claro. Ô, senhor, eu mesmo Só um minutinho, senhor Michel, só um minutinho. Na condição de que verificar se alguém está me ofendendo a minha condição magistrado, eu agradeço a preocupação dos doutores, mas pode deixar que eu, enquanto 16 anos na magistratura, sendo magistrado mais tempo atuando na ação criminal anterior, saberei Perfeito, se o senhor, como vítima, o senhor não pode se manifestar. E o Ministério Público está aqui com custo de júris, além de acusador, para verificar de crimes que estão sendo praticados em plenário, inclusive. Por essa razão, o Ministério Público requer, por ter sido crime praticado no interrogatório, que seja instaurado o procedimento e que seja colocado em votação aos senhores jurados, que são quem tem que averiguar crimes praticados em plenário, excelência. Entendi, doutor. Mas esse requerimento, eu vou constar em ato que foi feito, mas eu vou entender que o cara não está caracterizado, que ele está atuando por falta de educação. É isso, infelizmente, tem que ser. Mas eu agradeço a preocupação do Ministério Público. Só um minutinho, eu estou falando, o senhor fica em silêncio. Independente da preocupação de todos aqui, tem que ser respeitado, independente da figura do juiz, promotor, defensor, a figura do tribunal do júri. É isso que é importante também. Então, por mais que possamos nos exacerbar também, enquanto juiz, doutor promotor, até a Defensoria Pública, os advogados fazem um trabalho brilhante em tribuna, por mais que os assistidos clientes não possam ajudar, eu entendo a preocupação do senhor. Mas vou entender também que isso, um desabafo, alguma coisa que está fazendo, ou alguma coisa que está insatisfeito com o meu trabalho enquanto magistrado, mas se o senhor estiver insatisfeito, o senhor vai estar perdendo tempo. Já tem outras pessoas insatisfeitas com o meu trabalho como magistrado na sua frente, tá? Mas vamos seguir, então. Então, a apuração dos fatos aqui. Então, o senhor confirma que participou da teleconferência? Verdade. Tá, perfeito. Então, isso o senhor confessa, isso pode ser usado em seu benefício. O senhor não sabe, então, no nome das outras pessoas, nome, não apelido, das pessoas que estavam no apartamento? Não. Não sabe. Tá. Não. Vamos avançando aqui. O senhor já foi condenado por outros crimes de homicídio aqui na comarca, não foi? Verdade. Quantos o senhor se recorda? Estou condenado em três homicídios, 2 organizações, um porte de arma e uma tentativa e um sequestro. Ah, perfeito. Então tá bom. Antes do senhor ser preso, você trabalhava com o quê? Eu trabalhava de ajudante servente. O senhor é casado, tem filhos? Não. Então tá bom, então. Estou satisfeito pelo Ministério Público, doutor Luciano, pela Defensoria. Doutor Danilo, alguma pergunta? Sim, doutor. Aí o defensor fazer perguntas para o senhor?
Bom dia, Michel. Bom dia, doutor. Michel, nesse dia em que você falou no telefone, como já disse, seria um julgamento da Tayla em específico, ou vocês queriam saber dela, eventualmente, quem teria feito a morte do Lacoste? Ô, doutor, é que nem eu passei. Em nenhum momento foi o tribunal do crime. Simplesmente eu pedi que era para ouvir ela, eu ouvi, certo? Ver se ela tinha algum envolvimento no homicídio do Robson. E ela respondeu que sim, que não? Ela respondeu que não. O senhor, só desculpa, o senhor pode ver que nós, em nenhum momento, em nenhum momento mandei dar facada, mandei dar tiro. Ela não veio amarrada, ninguém ameaçou ela, simplesmente ela veio com as próprias pernas dela. E em nenhum momento lá, ninguém ameaçou ela, simplesmente eu queria só ouvir da boca dela se ela tem algum envolvimento no homicídio, entendeu, doutor? Entendi. Consta aqui nos autos que é o tempo todo, durante o período que ela ficou lá, ela ficou com o celular dela em mãos. Verdade. Se fosse para fazer alguma coisa com ela, vamos imaginar, a organização permitiria que ela ficasse com o celular o tempo todo? Não. Também consta aqui nos autos que junto foi o namorado dela, ou companheiro, o Gabriel, estava presente em todo momento. Se fosse algo que tendencioso a cometer um delito de homicídio, seria permitido um terceiro acompanhar a própria vítima? Não. Consta também nos autos, até teve o depoimento dela aqui, ela disse que ela foi por livre e espontânea vontade, foi até essa a expressão que ela usou. Se fosse um tribunal do crime tendencioso a matar, ela seria convidada ou seria sequestrada? Seria sequestrada, doutor. Ok, Michel, sem mais perguntas, obrigado. Mais defesa, tem alguma pergunta? Então tá bom, então. Então está encerrado o seu interrogatório, você pode ficar na sala. Vamos pedir para o pessoal da gabinete tirar o áudio, vamos conectar com o próximo presídio. Obrigado. Bom dia, pessoal da massa. Bom dia, Romário. Você só habilitar a câmera aí, por favor? Se você estiver na sala, estamos ouvindo aí, mas não estamos vendo vocês. Está me ouvindo? Estamos ouvindo, Romário, só não estamos vendo vocês. Entre em contato com alguém, por favor, só para pedir para abrir a câmera, por favor. Ô, Socorro, vamos estar ligando São Paulo, vou ligar a câmera ali, ó. Isso, por favor, pessoal da massa, só ligar a câmera, estamos ouvindo vocês, creio que vocês estejam nos vendo, mas está faltando só ligar a câmera, por favor. Doutor, vou chamar ele aqui. Tá, ok, obrigado.
Ô, Danilo, até podemos começar, porque ele que está falando. Até podemos começar o interrogatório até resolver a questão da imagem? Pode, porque já participou de outros. O Romário, está me ouvindo? O senhor está me ouvindo? Está ouvindo. Está concordando a defesa? Já vamos começar o seu interrogatório. Eu queria que o pessoal aí já tá resolvendo a questão da imagem. Mas só confirmar, o nome do senhor é Romário, né? Aparecido Dias. Dias. Perfeito, Romário. Então, até o pessoal já estão entrando em contato, já deve resolver a questão da imagem. Mas até para ganharmos tempo, já vamos começar então o seu interrogatório, ok? Tá bom. Então, pode começar a gravação então, só para lembrando que essa questão da imagem já está sendo resolvida, mas todos nós sabemos, ele confirmou, ele já participou de outras audiências de júri, é a pessoa Romário. Romário, você pode falar seu nome completo, por favor? Romário Aparecido Dias. Romário, você está sendo acusado, juntamente com outras 5 pessoas, da suposta prática dos crimes de homicídio tentado duplamente qualificado com caso de aumento e integrar organização criminosa. O senhor tem assegurado pela Constituição Federal e pelas leis o direito, se quiser, ficar calado em juízo. E caso o senhor queira ficar calado, não haveria nenhum prejuízo para a sua defesa. Então, eu pergunto, o senhor quer falar ou quer ficar em silêncio? Quero falar. Tá. Então, consta aqui, Romário, o seguinte, que no dia... Aqui, 21 de janeiro de 2019, às 16h30, no apartamento no Novo Oeste, o senhor, juntamente com Romário Aparecido Dias, Marlene dos Santos Pedro, Jonathan William Abreu Souza, Michael Alves Martins e Patrícia Roque Gonçalves, por motivo torpe, recurso que edificou a defesa da vítima e cometido por grupo de extermínio, tem tentado matar a Tayla Braz Melo da Silva, e também que vocês também integrariam organização criminosa, excetuando a Patrícia. Aí consta que a Tayla era casada com a pessoa de Robson Roque Gonçalves, vulgo Lacoste, que seria integrante do PCC, e teria sido vítima de homicídio em 7 de novembro de 2015. Aí consta que os parentes do Robson insistiam para que a Tayla fosse morta, porque na visão deles, e o senhor estaria aqui inserido, ela teria mandado matar o Lacoste. Aí consta que a Patrícia, sua convivente, teria pedido ao senhor para que, junto com outros integrantes da facção, vingasse a morte matando a Tayla. Aí que no dia dos fatos, a Tayla foi capturada e levada para um apartamento no Novo Oeste. O local que se iniciou um julgamento clandestino, tal Tribunal do Crime, feito por organização criminosa, estando preso no local o senhor, a Marlene e o Jonathan. E o Michael, que estava à época na Máxima, em Campo Grande, conduzia com outras pessoas também, que não estavam presentes no local, o julgamento por teleconferência. Aí, quando depois estava deliberando sobre a morte da Tayla, a mãe dela procurou a Polícia Civil, relatando que a filha teria sido sequestrada e que seria vítima de homicídio. Aí a Polícia Civil, juntamente com o apoio de outras forças policiais, com diversas viaturas de modo extensivo, foram até a região dos Predinhos. E aí depois o senhor e outras pessoas temerosas que fossem presas acabaram permitindo que a Tayla saísse. E aí depois vocês acabaram fugindo. Esses fatos aqui, Romário, são verdadeiros ou não? Não dessa forma. Tá, conta pra gente o que aconteceu então, por favor. Tipo assim, eu mesmo aí, eu já participei de outros shows aí, e eu não quero, tipo assim, querer dificultar muito, porque tem aquele ditado que se faz, que se paga, né? Então,
Tá, mas Eu me aí, falei, ô, Romário, até no outro caso, até para ser mais específico, o senhor confessa, então, a sua participação, mas não quer falar da participação de outros, seria isso? posso falar? Pode, claro, oportunidade do senhor. Sim, fui eu mesmo que cometi essa situação aí, mas em nenhum momento tinha nenhum tipo de ordem assim para matar, porque até a companheira aí, ela sempre viu ele em baile funk, e eu nunca Tá, fiz nenhum tipo de mal. Romário, até para a gente entender melhor. Então, só para entender, a Tayla era casada com o Robson, que seria o seu cunhado, é isso? Tipo assim, a questão dessa situação, eu não vou saber muito te explicar, porque quando eu fui já envolver com a Patrícia, já tinha acontecido essas situações aí do irmão dela. E eu, tipo assim, eu não sei explicar muito o detalhe dessa O situação. senhor não quer falar, Entendeu? não quer falar os detalhes, só para... Tá, Eu sei te explicar. Eu fui lá na casa dela, entendeu? Chamei ela pra gente conversar, mas nenhum mas eu vou para momento. conversar sobre o quê, Romário? Sobre Não, a morte do Lacoste, é isso? que ele queria pedir explicação dela, entendeu? Aí, Mas tipo por quê? assim, Vocês suspeitavam que a Tayla teria envolvimento no homicídio do Lacoste? tipo assim, que a cidade inteira fala. Mas, tipo assim, eu mesmo, eu não posso falar nada dela, porque, Não, entendeu? senhor, eu quero saber, ficar bem claro, até para os jurados aqui presentes, o que levou que o senhor fosse, entre aspas, cobrar a satisfação da Tayla? Era isso? Porque tinha a suspeita que ela teria envolvimento na morte do Lacoste? Não, era isso daí, só que, tipo assim, eu fui lá, ela veio de boa, entendeu? Até conversando com nós, tranquila, ninguém levantou a mão para ela, ninguém abençoou ela, Além do então não senhor, tinha quem ordem. que estava no apartamento? O senhor sabe dizer? Não me recordo, Não se não me recorda. lembro, porque O senhor faz muito sabe, tempo alguém isso daí. participar por celular, por teleconferência? O senhor, eu mesmo aí, eu já estou confessando o meu erro, já estou assumindo Não, a minha o senhor não culpa quer aí falar. Não, perante ele. tranquilo. E aí, como é que Mas não foi, lembro. o Romário, a intervenção da polícia? Aí, como é que foi? Vocês viram sirene, se assustaram, permitiram que a Tayla fugiu? Como é que foi essa questão? Não, a polícia chegou lá, todo mundo saiu, entendeu, correndo, mas, tipo assim, a polícia não chegou lá, não chegou a ver nós, porque espalhou, né, na hora que a polícia chegou, todo mundo saiu correndo, entendeu? A polícia chegou porque vocês ficaram com receio que fossem presos, que tivesse complicação para vocês, é isso? Nós saímos correndo, porque doido, do jeito que a polícia tava ali, poderia acontecer até um tipo de situação, a polícia matar a gente, né? Entendi. Então tá bom, ô Romário. Então, você está arrependido? Tô muito arrependido, tô tirando aí quase 6 anos e pouco aí de cadeia aí, perdi minha mãe, perdi minha avó aqui nesse lugar, tô arrependido de tudo que eu fiz aí, se pudesse aí uma oportunidade do senhor para me mostrar aí a diferença aí, para me cuidar da minha família, que hoje o meu avô depende de mim, só sobrou meu avô, minha avó, minha mãe, tudo morreu nesse lugar que eu nem pude ver minha mãe, nem meu avô. Então, é uma situação que a gente está se arrependido, sim, porque, Não, eu querendo ou entendi. não, cara, Tá, ô Romário, feito pra... a postura do senhor em plenário conta muito em seu favor, tal qual que eu falei com o acusado anterior. Pode te prejudicar ou pode te ajudar. Isso, mas vamos seguir aqui. O senhor Romário, você é casado, tem filhos? Sou casado, sim, de 11 anos. Tem filho? Quantos filhos o senhor tem? Só tenho só uma menina de 11 anos. O senhor trabalhava com o quê antes de ser preso? Trabalhava de descarregar caminhão de fruta, lá no Norte Fruit, que tinha lá no centro da minha cidade. Ah, tá. E o senhor já foi preso ou processado por quais crimes? Eu fui condenado esse tempo atrás sobre outro caso lá de Três Lagoas, só estou De homicídio também? De homicídio? O senhor foi condenado pelo júri? Ah, tá. Além desse homicídio, o senhor tem outras condenações? Respondeu aos processos ou não? Não, só tenho só a condenação que foi esse dia. Foi até o senhor que participou.
Tá, perfeito. Então tá bom. Então, estou satisfeito pelo Ministério Público, doutor Luciano? Sem perguntas. Pela Defensoria, doutor Danilo? Sim, doutor. Obrigado. Bom dia, Romário. Bom dia. Ô, Romário, consta aqui que ela teria sido levada até a residência. Ela foi por vontade própria ou obrigada? Não, ela foi de boa com nós, porque foi até ela, o marido dela, entendeu? Ela foi de boa com nós, ela foi conversando tudo tranquilo, ninguém chegou a pegar ela à força, nada, entendeu? Ela foi mesmo. O marido dela estava, durante todo o trajeto, inclusive lá no local, o marido dela estava do lado, onde ele ficava? Não, ficou do lado dela, ficou tudo tranquilo, ficou ali trocando ideia ali, de boa ali, ninguém, tipo assim, bateu, não teve isso. Nós estávamos conversando. Tá. Teve agressão, teve... Consta aqui que ela estaria com o celular dela o tempo todo. Se fosse para fazer algo com ela, uma agressão ou uma morte, seria permitido ela ficar com o celular, inclusive mandando mensagens e... Não, se fosse para acontecer alguma coisa, ela não dava nem o telefone dela, nem o marido dela tinha ido. Se fosse para acontecer alguma coisa. Sim. No local lá, quando vocês estavam lá, houve uma radiação, o fato comprovado. Em algum momento dessa radiação, alguém chegou a proferir alguma ameaça contra ela? Não. Durante essa radiação, alguém determinou que ela fosse amarrada ou agredida? Não. E alguém disse em algum momento, qualquer palavra que tendenciasse que ela morreria naquele dia? Não. E no dia ela negava qualquer tipo de participação com a morte do Lacoste? Tipo assim, eu não cheguei a ficar perto dela ali, quando ela conversando, entendeu? Eu não cheguei a ficar perto dela. Então, praticamente, eu não vi qual foi as palavras que ela falou. Sim, entendi. Tudo bem, sem mais perguntas, obrigado. Pela demais defesa, alguma pergunta, doutores? Não? Oi? Então tá encerrado seu interrogatório. Você pode acompanhar, tá bom, senhor Romário? Depois, na sequência, a gente faz o intervalo para o almoço. Se você voltar lá pro pavilhão, posso voltar? Vontade, senhor fica à vontade. Se quiser voltar, sem problema nenhum, tá bom? Vamos voltar, então. Obrigado, viu, Romário? Bom dia pro senhor, viu? Antes? Vai lá. Isso. Tá. Pode conectar com o PSM, que é o Jonas. Doutora Alana. Tá. Ô, senhor, só um minutinho, senhor. Aqui não é para conversar um com o outro, então vocês estão participando do julgamento aqui, é coisa séria, tá bom? Seu Jonas, tá me ouvindo bem? Bom dia, estou ouvindo. Então tá bom, então. Pode começar a gravação, então, Karine. Seu Jonas, você pode falar seu nome completo, por favor? Sim, Jonathan William Abreu Souza. Seu Jonathan, o senhor está sendo acusado aqui da suposta prática dos crimes de homicídio tentado, duplamente qualificado, e integrar organização criminosa armada. O senhor tem assegurado pela Constituição Federal, pelas leis, o direito, se quiser, ficar calado aqui em juízo. E caso o senhor queira ficar calado, não haveria nenhum prejuízo para a sua defesa. Então, pergunto, o senhor quer falar ou quer ficar em silêncio? Quero falar. Tá. Então, consta aqui, Jonathan, o seguinte, que no dia 21 de janeiro de 2019, por volta das 16h30, no bairro Novo Oeste, o Romário, a Marlene, o senhor, o Michael e a Patrícia, por motivo torpe, recurso que dificulta a vida da vítima, incometido por grupo de extermínio, tem tentado matar a Tayla Braz Melo da Silva.
e que vocês todos, tirando a Patrícia, também integrariam pessoalmente organização criminosa. Aí consta aqui que a Tayla era convivente da pessoa de Robson Roque Gonçalves, vulgo Lacoste, que era integrante do PCC e tinha sido vítima de homicídio em 7 de novembro de 2015. Aí consta que os parentes do Robson, eles acreditavam que a Tayla que tinha pedido a execução do Lacoste, motivo qual cobravam punição contra ela. Aí consta que a Patrícia Roque, a irmã dele, teria procurado o seu convivente, o Romário, para que, junto com outros integrantes do PCC, vingasse a morte do irmão matando a Tayla. Aí que no dia 21 de janeiro, a Tayla foi capturada e levada para o apartamento Novo Oeste, local em que se iniciou uma sessão de julgamento clandestino da facção, sendo que estavam presentes lá o senhor, o Romário e a Marlene. Aí quem conduzia por telefone celular do outro lado da linha era o Michael e outras pessoas não identificadas. Aí quando se deliberava sobre a morte da Tayla, a mãe dela procurou a Polícia Civil relatando que a filha tinha sido sequestrada, que seria vítima de homicídio. Aí diversas equipes policiais, de forma ostensiva, foram até ali os predinhos para tentar obstar esse crime. Aí vocês acabaram depois interrompendo o crime, permitindo que a Tayla saísse e vocês acabaram fugindo. Esses fatos aqui são verdadeiros ou não? Não. Nesse dia, onde o senhor estava? O senhor tem algum envolvimento com esse fato ou não? Eu vou ser bem verdadeiro, doutor. Na época desse fato aí eu estava trabalhando. Você estava trabalhando onde, seu Jonathan? Fazia piscina na época. Piscina? Piscina. Então nesse dia você estava trabalhando? Isso. Mas nesse dia aí eu era apoio da disciplina. Você entendeu? Eu era apoio da disciplina, não podia ser disciplina cadastrada porque eu trabalhava. Ah, tá. Então, dá para entender então. Então, a época, seu Jonathan, o senhor fazia parte da facção PCC? Eu nunca fiz parte diretamente porque eu sempre trabalhei. No PCC não aceita pessoas que trabalham. Ah, tá. Então, a época você estava trabalhando, certo? E sobre esse fato, o senhor ficou sabendo desse ocorrido ou não? Fiquei sabendo porque na época, no dia, eu recebi a ligação do Citroën, se eu podia acompanhar, dar um apoio referente a essa situação dessa moça aí da Tayla. Só fiquei sabendo dela da Tayla. No dia Mas mesmo. quem ligou para o senhor? Citroën. O senhor sabe o nome dele ou só o apelido Citroën? Eu conhecia como Citroën mesmo. Mas o senhor conhecia ele pessoalmente ou por telefone? Só por telefone. Tá. E ele costumava pedir apoio, entre aspas, do senhor para fatos como esse ou não? Não. Porque como eu morava, como eu sempre morei no Vila Verde, era próximo desses prédios aí. Tá. Aí esse Citroën ligou para o senhor para pedir que tipo de apoio? Só para me acompanhar, porque eles iam pegar, acho que o relatório, depoimento dessa moça aí. No final eu falei assim, não dá para mim ir porque agora eu estou trabalhando. Mas quando eu sair do serviço, eu posso ir lá. Mas o senhor achava normal uma pessoa que o senhor conhece só pelo apelido liga para o senhor para o senhor acompanhar uma outra situação envolvendo uma moça? O senhor tinha feito isso antes ou não? Não. Tanto que não tem radiação mínima, não tem nada. Na época eu só dava queria saber porque o senhor fala que não é integrante da facção e tal. Aí uma pessoa de Citroën liga para o senhor, fala que precisa de um apoio, que o senhor disse que não conhece, nem pessoalmente, só um apelido por telefone. Aí pede o apoio do senhor para acompanhar uma situação envolvendo uma moça. Ele entrou em maiores detalhes, qual que era a situação envolvendo essa moça? Não. Não? Porque na época eu apoiava a disciplina do meu pai, que era na Vila Verde. O senhor apoiava a disciplina da facção, então o senhor tinha contato. Não diariamente porque eu trabalhava, né? Ah, entendi. Então o senhor já tinha, não sabia. Então o senhor sabia o que estava acontecendo. Fiquei sabendo no dia. No dia que eles iam pegar o relatório dessa moça aí, dessa Tayla. Eu nunca vi nem falar dela. Fiquei sabendo dela. E aí, o que o senhor fez na sequência? Cheguei no meu trabalho, tomei um banho, peguei minha moto, subi lá nos prédios. Assim que eu cheguei nos prédios, que eu parei no estacionamento, minha moto, a polícia entrou. Que a polícia entrou, eu virei minha moto e fui embora. Passei pelos Mas peraí, a polícia entrou onde? No condomínio. Ah, no condomínio.
E o senhor chegou, viu a movimentação de viaturas com o giroflex ligado, ou o senhor foi embora? Virei minha moto, passei por esse policial e fui embora. Tá, e aí? O que aconteceu depois? Não cheguei nem no local onde que eles estavam. Do estacionamento. Tá. Isso o senhor sabia, porque ali no Novo Oeste são muitos predinhos. Eu acho que pode dizer que são centenas, até milhares de predinhos. Qual apartamento o senhor deveria ir lá? Falou que era só no Pereira Barreto, para me chegar no Pereira Barreto. Uma Pereira Barreto, que eu sabe, tem o primeiro andar, segundo andar, cada andar tem diversos apartamentos. Qual apartamento o senhor iria no Pereira Barreto? Falou que ia me encontrar ali no estacionamento mesmo. Como é que o senhor ia encontrar esse Citroën que o senhor disse que só conhece pelo apelido e nunca viu ele pessoalmente? Como é que o senhor ia encontrar ele? O Citroën me ligou, era para me subir lá nos predinhos, e já tinha rapaziada que fechado na disciplina dos predinhos e queria me encontrar lá. Falei, mas beleza, não é para você prestar de serviço, eu vou lá. Terminei meu serviço, tomei um banho e fui lá. Quando eu cheguei no estacionamento, a polícia já entrou. Não, Tirei minha moto. Mas como é que o senhor ia saber quem era o Citroën se o senhor não conhecia pessoalmente, sequer sabia o nome dele? Falou que o disciplina nos predinhos. Os predinhos me encontraram no estacionamento. Ah, tá no estacionamento. Mas, assim, mesmo no estacionamento, como é que o senhor saberia que a pessoa que estaria lá era o Citroën? Porque estaria outras pessoas no local também. Como é que você Citroën, eu não conheço ele pessoalmente, só conheci ele por linha. Não estou dizendo que esse Citroën estava lá. Ele falou que o disciplina tá, nos não estava lá. ia me encontrar no estacionamento. Quando eu cheguei no estacionamento, a polícia entrou, eu virei minha moto e fui embora. Nem cheguei a encontrar o disciplina dos predinhos. Qual é o apelido desse disciplina dos predinhos? Eu não vou me recordar o apelido dele, não, hein? Ah, o senhor não se recorda. Foi falado, mas o senhor não se recorda. Ah, entendi. Então tá bom, mas por que o nome do senhor, então, senhor Jonathan, que surgiu está bem delimitado na denúncia, todo o trabalho investigativo, que o senhor era uma das pessoas que estavam presentes no local? Por que o nome do senhor surgiu? Porque quem está falando que eu estava presente é a polícia, né? Sim, a polícia. Mas a polícia não fez um achômetro. Achou diversos elementos tal, que o senhor e outras pessoas estariam presentes. Por que a polícia colocou o senhor no local do crime? Porque ele está dizendo que esse guardião aí que foi citado, acho que na radiação, ele está falando que é eu. Não é o senhor. Eu sempre sou conhecido como Zóio pelo meu defeito físico. Ah, entendeu? Qual defeito físico que o senhor tem? Visual. Ah, visual? Ah, tá. Guardião. Então o senhor nunca usou esse apelido, guardião? Qual Aí apelido eles que o senhor usava na facção? Zóio mesmo. Como? Zóio. Zóio? Ah, tá. Entendi. Então tá bom. E o senhor sabe se outras pessoas que estavam aqui presentes, Romário, a Marlene, o Michael ou a Patrícia, têm envolvimento com esse fato, esse crime? Não tem como afirmar, porque eu não cheguei nem a entrar no local, né? Ah, tá. O senhor conhece algum deles? Não. Conhece a Tayla? Vi falar dessa moça nesse dia aí. Nunca vi pessoalmente, nunca nem sei quem que era. Conhecia o finado Lacoste? Não, também não. O senhor já foi preso ou processado antes? Já fui preso já. Por quais crimes? Receptação no tribunal, que foi ano passado. Por homicídio também? Tentativa. O senhor foi condenado ou absolvido? Fui condenado. Condenado. Aqui em Três Lagoas? Isso. Ah, perfeito. Lembrei do senhor. O senhor é casado, tem filhos? Sou casado, tenho filhos. Tá aí onde o senhor ser preso, o senhor trabalhava com o quê? Trabalhava com piscina. Ah, então tá bom. Eu estou satisfeito pelo Ministério Público, doutor Luciano. Obrigado. Só uma coisa, Pode falar, pois não. Eles me prenderam, eles não me pegaram com essas papeladas aí que eles estavam falando que me pegaram, não. Me pegaram na minha casa, você entendeu? Pegaram só eu e meu telefone. Entendeu? Essas Mas o senhor papeladas. foi preso depois, quando deflagrou a operação. Você sabendo, não foi preso no dia, só foi preso depois, com outros alvos, quando deflagrou a operação. Deixa bem claro. Está se confundindo. Em nenhum momento eu falei que o senhor foi preso no local. O senhor foi preso depois, quando da deflagração da operação. Pois não, doutor, está com a palavra. Obrigado. Está ouvindo bem aí, Jonathan? Estou vendo. Tá. Natália Menezes Lopes. O senhor conhece? Mãe da minha filha. Mas nunca tive nada sério com ela, não. Não. Natália Menezes Lopes é sua filha? Mãe da minha filha. Mãe da sua filha, certo? Foi sua convivente? Não, nunca convivi com ela, não. Só tive uma filha com ela, mãe. Certo. No telefone que foi apreendido com o senhor, tinha uma foto do senhor com ela.
Nunca usei foto com ela porque eu era casado. Certo, essa pessoa que está na foto aqui tem a cara do senhor, não é o senhor? Eu sempre usei minha foto, mas nunca usei foto com ela, não. Entendi. O senhor, o telefone 9127-2533 é telefone do senhor? Era meu telefone. Isso. No contato do WhatsApp está aqui, Guardião. O senhor não usou o vulgo no Guardião? Nunca usei, não. Não sei qual a polícia que colocou. A Que polícia colocaram colocou no WhatsApp do senhor. Entendi. O telefone ficou... O senhor usava o vulgo Veloster? Colocaram até foto minha com a Natália. Isso. O senhor usava o vulgo Veloster, além de Zói? Só zóio. Zói no Veloster, não? Não. Entendi. O pessoal pedindo para falar com o telefone do Guardião e passam o número que era o telefone do senhor. Aí foi o pessoal da facção que errou, não foi a polícia. E nunca recebi ligação de facção, não. Certo. Só desse aqui mesmo. Entendi. E quando o senhor interceptado, que o número do telefone era esse, o senhor recebe uma ligação e o senhor atende: é nóis, meu parceiro. Boa noite, um abraço da parte do Guardião. Saudação de faccionado. Né? O senhor atende o seu telefone, se apresenta com o vulgo de Guardião e foi a polícia que colocou, então? Recebi ligação de quem? Nunca recebi ligação pelo próprio PCC. Então não tinha por que eu participar de ligação. Como é que é? Não entendi, desculpa. O senhor pode repetir? Não deu para ouvir. Eu nunca recebi ligação porque eu nunca fui PCC, então não tinha por que participar de ligação. Como é que o senhor nunca recebeu ligação por parte do PCC se o senhor foi chamado para ir no predinho e foi? Mas para O senhor participar acabou de responder para o juiz que recebeu ligação. Mas participar de radiação, não. Não, mas eu não estou falando que é para participar de radiação. Eu estou falando que foi interceptada uma ligação depois desse fato. Nós passamos a interceptar telefones e um dos telefones que foi interceptado foi o do senhor. O senhor atende o seu telefone assim: é nóis, meu parceiro, uma boa noite e um abraço por parte do Guardião, que é a forma que os faccionados atendem o telefone. O senhor atendeu o telefone com o vulgo Guardião, a polícia que fez isso? Eu desreconheço. Tá jóia, estou satisfeito. Pela defesa, doutora Alana. Bom dia, Jonathan. Jonathan, você tinha conhecimento nessa ligação que você recebeu para apoio que queriam matar a Tayla? No momento algum falaram de matar, não. Não entendi. No momento algum foi citado a morte de matar ninguém, não. E por acaso foi você que arranjou algum apartamento no Novo Oeste para a facção, para eles levarem a Tayla? Não. Sem mais, excelência. Pela mais defesa, defensoria, doutores, sem pergunta? Então tá bom. Então tá bom, Jota. Está encerrado o seu interrogatório, você pode aguardar, que você acompanhar, depois faremos intervalo para o almoço. Aí, Jonathan, caso você queira, depois do intervalo, você pode ficar no pavilhão, ou se o senhor queira acompanhar, é direto do senhor estar acompanhando aqui, tá bom? Tá bom, vou acompanhar. Perfeito, é direito do senhor. Perfeito. Vamos lá, então, agora para o presídio feminino, né, cara? E por último, vamos interrogar que está solto. Bom dia, pessoal do presídio feminino. Só habilitar a câmera e o microfone, por favor. Bom dia, Marlene. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo, sim. Então, pode começar a gravação, então. Bom dia, Marlene. Pode falar seu nome completo, por favor? Marlene dos Santos Pedro. Marlene, você está sendo acusado, juntamente com outras 5 pessoas, da suposta prática do crime de homicídio duplamente qualificado tentado e de integrar organização criminosa. A senhora tem assegurado pela Constituição Federal e pelas leis o direito, se quiser, ficar calada em juízo. E caso a senhora queira ficar calada, não haveria nenhum prejuízo para a sua defesa. Então, pergunto, a senhora quer falar ou quer ficar em silêncio? Quero falar. Tá.
Então, consta aqui, Marlene, o seguinte, que no dia 21 de janeiro de 2019, por volta das 16h30, em um apartamento localizado no condomínio Novo Oeste, a senhora, juntamente com o Romário, Jonathan, Michael e Patrícia, por motivo torpe e recurso que, de quando teve defesa da vítima e por contexto de grupo de extermínio, tentado matar a vítima Tayla Braz Melo da Silva. Também que você, citou na Patrícia, integraria pessoalmente organização criminosa. Aí consta aqui que a Tayla era casada com a pessoa de Robson Roque Gonçalves, vulgo Lacoste, que era integrante do PCC e teria sido vítima de homicídio em novembro de 2015. Aí constam que familiares do Robson acreditavam que a Tayla teria pedido a execução dele, motivo pelo qual cobraram contra a Tayla a mesma colocar assim, tipo de punição, que é a morte dela. Aí consta que a irmã dele, a Patrícia Roque, teria pedido para seu convente Romário para que acionasse outros integrantes do PCC para que vingasse a morte do Lacoste. Aí consta que em 21 de janeiro, a Tayla foi capturada e levada para o apartamento Novo Oeste, local que se iniciou uma sessão de julgamento clandestino por integrantes de facção. Estando presentes lá o Romário, o Jonathan e a senhora. Aí participava também para essa teleconferência o Michael Alves Martins, bem como outras pessoas não identificadas. Aí, quando está se deliberando sobre a morte da Tayla, consta que a mãe dela procurou desesperadamente a Polícia Civil, dizendo que a filha tinha sido capturada, que seria morta, razão pela qual diversas equipes da Polícia Civil, munidas de viaturas que patrulham de modo ostensivo, foram até a região dos predinhos. Aí vocês, temerosos que fossem presos, soltaram a Tayla e acabaram fugindo. Esses fatos aqui, Marlene, são verdadeiros ou não? Não. Então conta pra gente o que aconteceu nesse dia, por favor. Eu não recordo bem o horário, mas nesse dia eu recebi um telefonema das minhas irmãs. Até mesmo, na época, eu fechava como geral do cadastro. Tá, quando tu fala irmã é a coisa da facção, é isso? Sim, as irmãs do PCC, isso mesmo, Certo. os faccionários do PCC na E época. aí? Quem ligou pra senhora? Eu não recordo o vulgo, né? O que essa pessoa relatou pra senhora? Quando eu recebi o telefonema, ela me passou que eu precisaria tirar um cara crachá de uma companheira O que é cara que queria crachá? fazer uma troca. Cara crachá. Nome, endereço, se caso a pessoa tem vulgo, a idade, quebrada de origem, telefone, os dados cadastrais dela. Qual função que a senhora tinha à época na facção? Geral do cadastro do Mato Grosso do Sul. A senhora hoje é faccionada ainda? Não. Não. Certo. E aí a senhora foi fazer essa missão, e aí o que aconteceu? Então, o meu trabalho era até mesmo, porque pra gente era um trabalho, né? Era somente tirar esses dados e guardar, né? Então, quando eu tive ciência que ela estava sendo, assim, vamos dizer, nem julgada, né? Que ela estava nessa troca de ideia, conversando com as irmãs, eu só tive a ciência que era uma troca de ideia em cima da morte do finado marido dela, que era um irmão também do PCC. Tá. Aí tinha suspeita que a Tayla teria envolvimento com a morte do marido? Nesse momento, onde até mesmo eu acompanhei ali, tinha suspeitas, né? Tá. Mas, Então, porém... a senhora confirma que estava presente lá no apartamento? Não no apartamento, eu estava presente em linha. Em linha? Sim. Ah, tá. E quem estava no apartamento? Eu não recordo. Além da senhora, quem mais participava em linha? Muitas irmãs. Muitas irmãs, muitos irmãos. Tá, quanto que o Michael participava em linha? Ele estava presente em linha? Eu não recordo. Não se recorda. E aí, o que vocês deliberavam com quem estava, os demais em linha, com quem estava presente no apartamento?
Então, porque assim, eu não sabia quem realmente estava com ela no apartamento, porque não passava isso pela minha pessoa. Não, sim, Eu só eu quis perguntei o que vocês deliberaram lá. uma troca de ideia. Para mim foi passado só como uma troca de ideia. Tá. A senhora só acompanhou ou teve voz ativa nisso? Não, eu só acompanhei E por o que a senhora curiosidade. acompanhou? O que a senhora ouviu? Então, até mesmo quando eu colhi o cara crachá dela, ainda ela se encontrava na casa dela, né? E aí ela passou o nome e tudo. E aí os irmãos falaram, a Marlene não, né? Aquiles. Naquela época, as irmãs chamavam como Aquiles. Você pode derrubar a linha e você pode sair. Eu fiquei, vou continuar e vou ver até onde vai dar, Na né? época a senhora estava grávida? Na época, sim, eu estava. E por que a senhora mesmo grávida participou de um negócio desse? Então, eu fechava como geral da rua, né? E aí, quando eu descobri a minha gestação, eu pedi para me ausentar. E eles falaram para mim se eu poderia continuar, mas fechando ali na geral do cadastro, dando um apoio. Quem falou para a senhora isso? As irmãs. Ah, tá, certo. Que fechava quatro. Tá, eu vou avançar um pouquinho, Marlene. O que a senhora ouviu, então, nesse julgamento? Então, eu ouvi o deslocamento dela, eu ouvi as irmãs conversando com ela, só que foi bem pouco. Foi pouco porque logo em seguida derrubaram a linha. O que é derrubar a linha? Quando caiu a linha, tipo, não consegui mais ouvir nada, tá. como se tivesse desligado o telefone. Tá, só que aqui, o Marlene, então a senhora confirma, então, a senhora já meio que repetindo o depoimento que deu na primeira fase do procedimento do júri, a senhora confirma a sua participação no crime, mas a senhora diz que a sua participação foi por celular, não estava presente. Que a Polícia Civil, até de quebras, relatório, tudo, fala que a senhora estava presente. Como é que a senhora explica isso? Eu não estava presente. Se tinha alguém nesse local, não era minha pessoa. Ah, não era sua pessoa. A senhora está arrependida ou não? Sim, arrependo. A senhora atualmente está presa por qual razão? Eu estou presa no tráfico, que foi uma droga encontrada no mesmo dia dessa prisão. Ah, que tá. foi Então, uma... esse tráfico, a senhora foi condenada? A pessoa está respondendo? Eu fui já sentenciada, estou respondendo. Tá. Ali tem outros processos ou só esse tráfico? Tem um processo de 2017, que eu fui presa em Campo Grande, né? Fiquei presa nos ORS de Campo Grande, na penitenciária feminina. Furto. Furto, tá. Foi condenada, aí, absolvida ou está respondendo? Ainda estou respondendo. Foi unificado junto com a sentença do meu tráfico, não, senhor. Tá. Já tem mais algum caso ou é o furto tráfico? Somente. Tá. A senhora é casada, tem filhos? Tenho filhos. Quantos filhos? E estava amaziada. Quantos filhos a senhora tem? Eu tenho 5 filhos. 5 filhos. Antes da senhora ser presa, a senhora trabalhava com o quê? Eu trabalhava como manicure. Então tá bom, estou satisfeito pelo Ministério Público, doutor Luciano. Pergunta. Pela defesa, doutores? Bom dia, Marlene. Eu gostaria de saber se quando ligaram para você, para essa teleconferência, para você informar os dados pessoais da vítima Tayla, você sabia do que se tratava? Ou foi somente para você falar os dados, fazer o cara crachá, como você disse? Era somente mesmo colher o cara crachá dela. E o motivo, né, eu procurei saber com as irmãs no momento, aí elas falaram que era uma troca de ideia. E aí eu permaneci ali na linha acompanhando por um tempo, logo caiu, não fiquei sabendo mais o que aconteceu. Você relata, inclusive em juízo, que você fez parte da organização. Gostaria de saber desde quando você saiu da organização. Logo quando eu saí do sistema, eu vim presa, né, em 2019, permaneci aqui no sistema, ganhei a minha filha aqui dentro. Logo quando eu saí com a Sofia, eu falei pro meu esposo, vou deixar quieto, não quero mais. E assim foi. Esperei entrarem em contato comigo. Quando entraram em contato comigo, eu falei que eu não queria mais.
queria sair do mundo do crime, queria cuidar da minha família, dos meus filhos, que eu não estava tendo mais vida própria, minha vida era só ficar em telefone. E tudo que se passou comigo dentro do sistema foi um sofrimento muito grande. Até mesmo em questão quase que eu perdi os meus filhos. Até mesmo para o Conselho Tutelar, para a Justiça, meus filhos seriam adotados. Graças a Deus, recuperei todos eles. Hoje eles se encontram com o pai, mas é isso. Marlene, você relata que você estava amaziada, né? Então, subentende-se que não está mais. Essa pessoa que você estava amaziada, que é o genitor, o pai dos seus 2 filhos de 3 e 5 anos, a ocupação dessa pessoa é lista? O que ele fazia? Para subsistência, qual é o trabalho dele? Hoje? Na época, né? Porque hoje você está, acho que você está presa, você não sabe mais, né? Então, na época ele trabalhava em refrigerações de ar-condicionado, nessa época. Então ele tinha ocupação lista? Sim, ele trabalhava. Até no dia da minha prisão, ele estava saindo para ir para o trabalho, o encarregado dele chegou para buscar, aí o Bueno pegou e falou, pode atender o telefone e explica para o seu encarregado que você não vai poder sair do apartamento por conta que está tendo a prisão da sua esposa. Sim, seu novo companheiro e seus filhos menores foram um dos motivos que te levaram a deixar de ser faccionada? Sim, foram os meus filhos. Tudo bem. E ele nunca aceitou também. Na época, quando eu era casada com o Ivan ele sempre deixou bem claro para mim que isso não era bom nem para nós dois e nem até mesmo para nossos filhos. Tudo bem. Marlene, pelo fato de você estar grávida, você era impedida de algumas ações dentro da organização? Sim. Sim. Em várias situações. Tá. A gente já tem um ausentamento em cima de estar gestante, até mesmo porque o comando, apesar de todos os erros, eles são muito em prol a criança. Né? Uma mulher gestante não pode estar num local de risco, não pode estar em áreas de risco, até mesmo em prol a vida do inocente. Tudo bem. Marlene, eu sei que o juiz-presidente aqui do Tribunal do Júri já indagou você, mas eu gostaria de saber se você se arrepende de ter participado, não do crime, mas que o que você confessa é organização criminosa. E o que isso te acarretou na sua vida, para a sua vida, na verdade? Ter participado. Cicatrizes que eu acho que vai ser o resto da minha vida, né? Porque não só na minha, como dos meus filhos. E me arrependo sim, me arrependo muito mesmo. Se eu pudesse passar uma borracha no passado, eu sei que isso não tem como. Mas em questão mesmo aos meus filhos. Eu não estou vendo meus filhos crescer, não estou acompanhando, não vi minha neta nascer, então tudo isso está me deixando muito, não sei nem explicar direito, mas me arrependo sim de ter feito um dia parte da organização. Há quanto tempo você não vê seus filhos, Marlene? 1 ano vai fazer que eu não vejo meus neném. A minha filha de 18 anos, ela veio me visitar, né? Quando ela pode, ela veio me visitar, traz a minha netinha para me ver que ela conseguiu, só depois que ela completou os 18 anos, mas eu não vejo nem o Alex, nem o Vitor, nem a Sofia e nem o Miguel, já faz 1 ano. Tudo bem. Tudo bem. Então, sem mais perguntas, excelência. A defensoria, tem alguma pergunta? Então tá bom. Então tá encerrado o seu interrogatório. Você pode aguardar, viu, Marlene? Pode chamar a acusada que está solta, a Patrícia, pela defensoria. Então, para quem está nos acompanhando, é o último interrogatório. Depois faremos intervalo para o almoço, tá bom? Vai esticar um pouquinho as pernas. Agora tá, né?
a fome começa a bater bastante, né? E aí depois, na sequência, para o intervalo do almoço, começaremos efetivamente a fase dos debates. Bom dia, senhora. Tudo bom? Falta ligar o microfone, por favor. Bom dia, senhora. Tudo bom? Bom dia, tudo bem. Tá. Acho que não está... Isso. Bom dia. Pode falar seu nome completo, por favor, Patrícia? Patrícia Roque Gonçalves. Patrícia, você está sendo acusada, juntamente com outras 5 pessoas, da suposta prática do crime aqui do tentativa de homicídio duplamente qualificada. Tentativa de homicídio duplamente qualificado. A senhora tem assegurada pela Constituição e pelas leis o direito, se quiser, ficar aqui calada no plenário do Tribunal do Júri. E caso a senhora queira ficar calada, não haveria nenhum prejuízo para a sua defesa. Então, pergunto, a senhora quer falar ou quer ficar em silêncio? Eu quero ficar em silêncio. É direito constitucional da senhora, não vai ter nenhum prejuízo para a sua defesa. Tá bom? Pode sentar ali, por favor. Então, tá. Doutores, conforme já foi falado, então faremos agora o intervalo para o almoço. Tá? A senhora, se quiser, pode almoçar, sair tudo. Depois, aí daqui mais ou menos 1 hora, que é o horário quase meio-dia do Mato Grosso do Sul, então por volta mais ou menos da 1 hora da tarde, já retornamos com a fase de debates. Os senhores que estão presos estão liberados caso queiram para o almoço, e caso queiram voltar, é direito do senhor acompanhar o julgamento. Mas sempre deixando quem faz defesa dos senhores aqui, a defensoria, e os advogados que também falarão para os demais acusados aqui em plenário. Então, faremos intervalo para o almoço. Daqui a pouco. Só 12 horas. Vamos entrar 12 horas, tá vendo? Doutor queria. Sabe que eles estavam assim, lá para quem está nos acompanhando aqui, senhores, senhora que está nos acompanhando, que o doutor Luciano e o doutor Danilo estavam com síndrome de abstinência de júri. Então, 2 meses e meio, já, talvez, já a acusação, já antevendo as teses da defesa, a defesa antevendo as teses da acusação. Tenho certeza que no próximo júri será mais calmo. Ou não. Mas vamos seguir aqui, então, depois de 12 horas de júri. Já vamos, então, para a leitura da sentença, até para nos cansarmos todos aqui, porque a leitura da sentença será um pouco longa, então, excepcionalmente, quebrarmos o protocolo e pedir que todos podem ficar sentados. E também agradecer quem está nos acompanhando depois nessas 12 horas de júri. Temos nosso público fiel aqui no canal, mas além volto a dizer, de prestar publicidade, quiçá pode servir como mais um instrumento de fomento de conhecimento, para que todos possam conhecer como funciona efetivamente o júri. Então, fazer a leitura da sentença, pode voltar para a transmissão dos acusados que estão acompanhando. Aí, então, reunião de sala secreta, o Conselho de Sentença de votos, reconheceu a materialidade, a letalidade e a autoria e não absolveu os acusados nem do crime doloso contra a vida e nem com relação aos crimes conexos. Aí, por conseguinte, a Patrícia Gonçalves restou condenada pelo crime de homicídio duplamente qualificado tentado, o Romário Aparecido condenado pelos crimes de homicídio duplamente qualificado tentado e integrar organização criminosa. O Jonathan William Abreu Souza ficou condenado pelos crimes de homicídio duplamente qualificado tentado e integrar organização criminosa. A Marlene, também condenada pelos 2 crimes que foi submetido ao julgamento: homicídio duplamente qualificado tentado e integrar organização criminosa. Michael Alves Martins, também condenado pelos 2 crimes a que foi denunciado, pronunciado, submetido ao julgamento pelo plenário do júri, ou seja, de homicídio duplamente qualificado tentado e integrar organização criminosa. E aí, depois feito isso, vai ser feita a dosimetria da pena, pode descer um pouco mais. Aí tem o entendimento que sempre consta que, havendo mais de uma qualificadora, serve a primeira para qualificar o delito e as demais como agravantes, caso previsto como circunstância dessa natureza. Aí da Patrícia Roque, da primeira fase, nenhuma circunstância foi valorada negativamente, então a pena aqui foi fixada no mínimo legal, em 12 anos de reclusão.
Na segunda fase, não há atenuante, mas a qualificadora remanescente vai ser valorada, que o recurso que dificultou a defesa da vítima vai ser valorado como agravante, então a pena aumentada aqui para 14 anos. Na terceira fase, a causa de diminuição de pena, porque o crime se deu de forma tentada, e aí aqui a pena diminui pelo máximo, 2/3, porque nesse caso aqui, eu entendi e me feriu a jurisprudência que ocorreu a tentativa branca. E nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência e a doutrina que, no caso de homicídio, ocorreu a tentativa branca, ou seja, que a vítima não foi lesionada, ou a causa de diminuição tem que ser no máximo. Então, aqui a pena reduzida em 2/3 do máximo. Mas, por outro lado, é reconhecida a causa de aumento prevista no parágrafo 6 do artigo 121, pois o crime foi praticado por extermínio e aumenta a pena no mínimo de 1/3, porque o crime não se consumou. Torna definitiva a pena privativa de liberdade em 6 anos, 2 meses e 9 dias de reclusão. Volta um pouquinho, 19 aqui. Dias, faltou. Tá. Aí aqui, pelo quanto da pena, e considerando que ela também é primária, é fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. Mas não é possível aqui também a conversão da pena privativa de liberdade em restritivo de direitos. Do acusado Romário Aparecido Dias, na primeira fase da dosimetria da pena, foi valorado negativamente somente os antecedentes, porque ele possui uma condenação anterior transitada julgado dos fatos aqui apurados. Então, aqui a pena foi aumentada para 14 anos de reclusão. Na segunda fase, a atenuante à confissão, porque ele acabou confessando o delito, mas, por outro lado, tem a agravante da outra qualificadora. Então, compensando o atenuante como agravante, a pena fica no patamar mesmo fixado na primeira fase da dosimetria da pena, 14 anos. Na terceira fase, também é reconhecida a causa de diminuição da pena da tentativa e diminui pelo patamar máximo, porque é uma tentativa branca, mas, por outro lado, é a reconhecida causa de aumento do crime teário, do grupo de extermínio, e aqui ela foi aumentada no mínimo somente pelo fato de o crime não ter se consumado, tornando definitiva a pena de liberdade em 6 anos, 2 meses e 9 dias de reclusão. Aí do crime conexo de integrar organização criminosa. Na primeira fase também foi valorado negativamente somente os maus antecedentes, razão pela qual a pena foi aqui fixada um pouco acima do mínimo legal, em 3 anos, 6 meses de reclusão e 11 dias multa. Na segunda fase, a atenuante da confissão. Então, aqui a pena é reduzida, aqui ficando em 3 anos de reclusão e 10 dias multa. Na terceira fase desse crime, não há causa de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual a pena ficou definitiva em 3 anos de reclusão e 10 dias multa. E aplicando a regra concurso de material de delito, as penas são somadas, restando em 9 anos, 2 meses e 19 dias de reclusão e 10 dias multa. Pelo quanto da pena, é fixado aqui o regime inicial fechado. Do acusado Jonathan William Abreu Souza. Do acusado Jonathan, só confirmar até com a defesa, doutora, ele está preso por causa desse processo, doutora Alana, ou não? Só por causa desse processo ele está? Ele tem uma condenação anterior, mas é semiaberto. Tá, então... Mas ele não chegou a cumprir por causa de que está preso cautelosamente por causa desse processo, né? Perfeito, então tá bom, então. Então, a primeira fase, então, com relação ao Jonathan, até na circunstância do artigo 59, considerar que a culpabilidade dele não superou a normalidade, também, ou seja, vai ser valorado negativamente somente os antecedentes. Então, a pena aqui é fixada no mínimo legal em 14 anos de reclusão, ante a presença de uma circunstância judicial desfavorável. Na segunda fase, a atenuante da confissão,
mais a agravante da outra qualificadora remanescente, do recurso que dificultou a defesa da vítima. Então, mas, por outro lado, também ele tem uma outra agravante da reincidência, porque ele tem uma segunda condenação anterior ao transitar julgado. Então, compensando-se duas agravantes como atenuante, fica ainda uma agravante, então aqui a pena também é aumentada um pouco mais, para 16 anos, 3 meses e 29 dias de reclusão. Na terceira fase da dosimetria da pena, há uma causa de diminuição, porque o crime se deu de forma tentada, uma tentativa branca, razão pela qual aqui o crime, a tentativa é feita pelo patamar máximo, mas, por outro lado, há causa de aumento, porque o crime foi cometido com áreas de grupo de extermínio, tendo a diminuição no patamar mínimo, porque o crime se deu de forma tentada, razão pela qual a pena definitiva do crime doloso contra a vida fica em 7 anos, 3 meses e 2 dias de reclusão. Aí do crime de integrar organização criminosa, também nesse aspecto, na primeira fase da dosimetria da pena, há a valoração negativa dos maus antecedentes, razão pela qual a pena aqui fica um pouco acima do mínimo legal, em 3 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias multa. Na segunda fase, há atenuante da confissão, mas, por outro lado, há agravante da residência. Compensando-se uma com a outra, fica o mesmo patamar da pena que foi fixada na primeira fase da dosimetria da pena. Que também, quando não é a causa de diminuição ou aumento da pena, a pena fica em definitivo em 3 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias multa. Só confirma quanto tempo ele está preso? Já assim. É uns 5 anos já, né? Tá. 5 anos, tá. Então, aí, nesse caso aqui, eu vou ter só uma retificaçãozinha, que a pena total aqui soma-se em 10 anos, 9 meses e 11 dias de reclusão. Aí, aplicando-se a regra do artigo, que está fugindo do 387, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, aplicando-se a detração do tempo que ele está preso cautelarmente, então vai ser fixado aqui, doutor, o regime inicial semiaberto. Então, por conseguinte, vai ter determinada a transferência dele para o regime semiaberto. Aí, depois, isso sem prejuízo depois com o juiz da segunda via em Campo Grande, eventualmente somar as duas condenações para verificar se vai haver a manutenção do semiaberto ou a fixação do fechado. Mas, como não tem esse elemento aqui dos autos, então eu vou estar me baseando com base do que está aqui. Mas, por conta dessa condenação, ele vai para o semiaberto, feita a detração, depois o juiz da VPIM vai somar as penas do semiaberto para verificar se ele continua ou não do semiaberto. Então, por conseguinte, aqui é estabelecido para o Jonathan o regime inicial semiaberto, com base no artigo 33, parágrafo 2º da linha A do Código Penal. Depois, 387, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Também, em correlação a ele, também é incabível a substituição da pena privativa de liberdade em restringir de direitos. A da acusada Marlene Santos Pedro, também, na primeira fase da dosimetria da pena, só é avaliado negativamente os maus antecedentes. Pode ser um pouco mais. Na segunda fase, também há a presença da atenuante da confissão, mas, por outro lado, tem a qualificadora que aqui é avaliado como agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima. Aí, por conseguinte, compensando-se uma agravante como atenuante, a pena fica no mesmo patamar, que foi fixada na primeira fase da dosimetria da pena. Na terceira fase, tal qual aconteceu com os outros acusados, é reconhecida a atenuante, a causa de admissão da pena, porque o crime se deu de forma tentada, e o percentual de diminuição é o máximo previsto em lei, porque o crime ocorreu uma tentativa branca, mas, por outro lado, há uma causa de aumento, porque o crime foi cometido com áreas de grupo de extermínio. Aí o percentual de aumento vai ser o mínimo, porque o crime se deu de forma tentada. Aí, no fim, volta um pouquinho, Karina. Com relação ao crime doloso contra a vida, a Marlene ficou definitiva pena em 6 anos, 2 meses e 19 dias de reclusão. Aí também do crime de integrar organização criminosa, na primeira fase da dosimetria da pena foi valorado negativamente somente os maus antecedentes. Na segunda fase é a atenuante da confissão, então a pena acaba sendo reduzida, ficando no patamar de 3 anos de reclusão e 10 dias multa. E também não há agravantes, aí a pena total ficou nesse patamar de 3 anos de reclusão e 10 dias multa.
Aí, aplicando do concurso material de ilícito para a Marlene, a pena total a ela ficou em 9 anos, 2 meses e 19 dias de reclusão e 10 dias multa. É estabelecido regime inicial fechado para cumprimento da pena. Nesse caso, não tem detração, porque ela não está presa por causa desse processo. Ela está presa por causa de outro processo. E eventual pena, o tempo que ela ficou presa aqui, pelo que eu estou verificando, não tem o condão de alterar o regime inicial. Mas, feito isso, a pena que ela foi condenada aqui vai ser somada à da outra que ela está cumprindo a pena. Então, provavelmente, ela deve continuar no fechado. Provavelmente, não, certeza que vai continuar no fechado. Aí, do acusado Michael Alves Martins, com relação ao crime doloso contra a vida, foi valorado negativamente os maus antecedentes, razão pela qual aqui a pena na primeira fase da dosimetria da pena ficou em 14 anos de reclusão. Na segunda fase, a atenuante da confissão, mas, por outro lado, as qualificadoras do recurso que edificou o defeito da vítima, que vai ser valorado aqui como agravante, e também da reincidência. Compensando uma atenuante e uma agravante, recebendo outra agravante, razão pela qual aqui a pena aumenta para 16 anos, 3 meses e 29 dias de reclusão. Aí, na terceira fase, também, tal qual os outros acusados, também a causa de diminuição da pena, porque o crime se deu de forma tentada e uma tentativa branca. Então, diminui-se pelo percentual máximo, 2/3. Mas, por outro lado, há também a causa de aumento, porque o crime foi cometido com área de grupo de extermínio. E essa causa de aumento é pelo percentual mínimo, porque o crime se deu de forma tentada. Tornando definitiva a pena do crime doloso contra a vida em 7 anos, 3 meses e 2 dias de reclusão. Aí, do crime de integrar organização criminosa, também foi valorado negativamente na primeira fase da dosimetria da pena os maus antecedentes, razão pela qual a pena aqui já foi fixada em 3 anos, 6 meses de reclusão e 11 dias multa. Na segunda fase, tem a atenuante da confissão, mas, por outro lado, tem a agravante da residência. Compensando uma com a outra, a pena fica no mesmo patamar, e aí, depois, a razão pela qual, na terceira fase, não há causa de aumento ou diminuição da pena, a pena fica, em definitiva, do crime conexo de integrar organização criminosa em 3 anos, 6 meses e 11 dias multa. Aí, somando essas penas do acusado Michael, o total dá 10 anos, 9 meses e 2 dias de reclusão e 11 dias multa. E também, pelo quanto da pena, é fixado aqui o regime inicial fechado. Aí não há valor mínimo para a reparação de danos porque nada foi discutido, as custas restam com os acusados com a exigibilidade suspensa. E aí, contanto que precisa um motivo para a manutenção da prisão preventiva do acusado Jonathan, Michael e Romário, bem como a presente condenação, não se faculta recurso de liberdade. Por outro lado, fica facultado o recurso de liberdade das acusadas Marlene e Patrícia, porque assim responderam quase todo o processo. E aí, com o transjulgado, faça as comunicações necessárias, lançando o nome do acusado no rol dos culpados, e após, expedindo-se as respectivas guias de recolhimento, que deverão ser encaminhados ao juiz da execução penal. Aí, com o transjulgado, o processo deverá ser arquivado e as partes, tanto acusação e defesa, para eventuais recursos, já saem intimados aqui de plenário. Ok? Então, feito isso, lida a sentença, declara encerrado o presente julgamento, agradecendo sempre a presença de todos aqui presentes, senhores jurados, doutores pela acusação e defesa, servidores da Justiça, e para quem está nos acompanhando mais nessa transmissão aqui pelo canal Júris e Três Lagoas. Então, muito obrigado a todos, vou encerrar a transmissão, até o próximo Júri, semana que é na quarta-feira que vem, começar às 13 horas, né, Karina? Então, tá bom, boa noite a todos.